que você prefere? Planejar ou improvisar? Planejar. Hoje em dia, planejar. Vender ou escutar? Vender. Japão ou Brasil? Brasil. Loja física ou marketplace? Dá pra ser empate? Tá, vamos liberar isso daqui. Aqui é 2 cliques, então. 2 cliques. Força ou sensibilidade? Hoje sensibilidade. Todo mundo quer crescer, mas poucas pessoas falam o que acontece por trás dos bastidores. Bom, esse é o De Frente com a Clique, um espaço para conversas reais sobre negócio, marca e posicionamento. Eu sou a Lívia Garcia e no episódio de hoje estamos aqui com a nossa convidada especial, Patrícia Bambini. Oi, Patrícia. Oi, Lívia, tudo bem? Tudo bem com você? É um prazer estar aqui. Eu que agradeço, a Clique Studio que agradece pela sua presença, por você ter topado, começando com tudo agora. Vamos entregar tudo? Vamos entregar tudo! Falar de bastidores. Com certeza! Bora E lá. agora, pra quem não sabe, a Patrícia tem um podcast que ela é apresentadora Elas no Jogo, não é, Paty? É verdade. E como que é pra você, porque geralmente, né, já fazendo uma pergunta aqui quebra-gelo, você que acaba entrevistando, como você está se sentindo sendo a entrevistada? Olha, eu tive que me segurar para não falar olá, eu sou Patrícia Bambini. Quase que eu falei. E por incrível que pareça, eu fico mais nervosa sendo entrevistada do que entrevistando. Sério? Sério, acho que quando vou entrevistar, eu fico preocupada, assim, talvez em receber e tal, e não me preocupo tanto com essa parte. Agora aqui eu fiquei meio preocupada. Ah, não, mas vai dar tudo certo, você vai tirar de letra. Se for igual como é a apresentadora, você vai ver que vai ser assim, como a entrevistada. Obrigada. E quem é a Patrícia Bambini e da onde surgiu o Bambini? A Patrícia Bambini é uma mulher multifacetada, eu falo, uma mulher mais que de fases, porque muitas em uma, né? Sim. Eu sou empreendedora, sou mãe, sou esposa, sou irmã, sou filha, enfim, tudo em uma só. E também sou mulher, também sou frágil, também sou forte, sou corajosa, sou medrosa, e tudo ao mesmo tempo. O nome Bambini surgiu quando eu fui comprar a loja. E a loja ela já existia no Prudent Shopping, de Presidente Prudente, e ela já tinha esse nome. Eu fui comprar de um amigo meu. E como na época, assim, ele já tinha muitas questões de sacolas, nossa, muita coisa da loja que eu poderia usar no momento, e no momento o dinheiro estava muito curto, então eu resolvi manter o nome para mim poder usar tudo que viria junto. E aí acabou pegando, sabe? Eu falei, ai, com o tempo eu troco, com o tempo eu troco. E acabou pegando e eu não tive mais coragem de trocar. E como que foi essa escolha, essa construção da marca? Foi para uma escolha ou para uma necessidade? Porque hoje em dia a gente fala muito sobre empreendedorismo, né? O que de fato é empreendedorismo? Como que começou a Belle Bambini? A Belle Bambini, ela começou por necessidade, né? Por necessidade, eu precisava fazer algo, eu tinha acabado de retornar para o Brasil e minha filha era pequena e eu precisava gerar renda de alguma forma. E primeiro eu tentei conseguir um emprego, eu tentei ser CLT e não consegui, ninguém me empregou. E aí eu falei, poxa, eu tenho que fazer alguma coisa. E foi aí que eu falei, vou empreender, vou fazer alguma coisa. E eu pesquisei muito sobre, e foi muito bom, por mais que eu nasci em Dracena, na época eu não conhecia ninguém em Dracena. Então foi muito bom, eu pesquisei sobre o mercado, eu pesquisei o que eu poderia trazer para cá, o que eu poderia abrir, pensando em fazer dinheiro mesmo, sabe? Assim, eu acho que foi uma visão assim que esse fato de estar muito tempo fora daqui me ajudou muito a ter essa visão. Você falou esse tempo fora, então você nunca, na verdade, sempre morou em Dracena, no caso não, né? Que você comentou. Sim. E onde você morava, Paty? Eu nasci em Dracena e morei aqui durante a minha infância, tudo. Depois eu morei um período em Marília. Sim. E aí depois eu mudei com os meus pais, ainda na adolescência, para o Japão.
Pro Japão. Sério. E lá eu fiquei por um longo período, só que eu não conhecia esse lado, meio que as pessoas vai lá e falam que sofreu, que trabalhou, porque para mim, como eu fui adolescente, eu fui com 15 anos, Sim. eu tive um outro olhar para aquilo tudo. Então eu aprendi a falar a língua, eu tirei minha carteira de motorista lá, eu tinha visto permanente, eu sabia me virar. Então, assim, a vida para lá era muito fácil para mim. Eu me dava muito bem com as pessoas de lá. Por incrível que pareça, as pessoas acham que a gente só convive com japonês, mas eu convivia com gente do mundo inteiro, do mundo Uhum. inteiro. E as pessoas eram muito desenvolvidas, assim. Então isso abriu demais a minha mente. Eu acho que foi como se eu tivesse tido uma metanoia, sabe? Quando Sim. você precisa mudar de vida, mudar. Então eu acho que viver esse tempo fora me ajudou a isso. Uhum. E lá você trabalhava também? Tinha acesso ao comércio? Sim, depois de um tempo eu fui trabalhar lá. Eu estudei, eu trabalhei. Mas não era no comércio, era completamente diferente. Eu fiz muita coisas, eu fiz muito trabalhei em vários tipos de trabalho, mas o que eu Uhum. mais gostei, eu gostava muito da parte automobilística. Que Então eu gostava legal. muito de fazer peças de carro. Lá tinha muito os japoneses são fissurados em carro, né. E na época eu também era. Aham. Então, e lá tudo é muito acessível, é um mundo completamente diferente. Sim. Então eu trabalhei em algumas marcas, eu trabalhei na Toyota, na Lexus, eu trabalhei em alguns lugares como operária. Quem diria, Patrícia Bambini, que hoje trabalha com roupa, gostando de autopeça. Sim, eu adorava. E como que foi essa migração para Dracena, ainda para o interior de São Paulo, ainda vender roupa para criança? Sim, lá no Japão eu conheci o pai da minha filha, casei com ele, tive ela, ela nasceu lá. E ele é de São Paulo, a gente até tentou viver um tempo em São Paulo, mas eu não me adaptei, né? A gente se separou e eu vim para Dracena, voltei para minhas raízes, porque aqui eu tenho família, tal, e foi mais fácil. O interior, querendo ou não, é mais fácil pra gente, né? E aí, como eu te falei, eu precisava gerar renda, e aí eu peguei algumas economias que eu tinha comprado um imóvel, eu vendi esse imóvel, eu comprei a loja. Legal. E outra parte, eu comprei um outro imóvel pequeno para mim morar e garanti uma renda aí que eu achei que eu precisava me garantir durante um ano, para mim não tirar nenhum tipo de dinheiro, nenhum capital do meu comércio. E foi assim que se iniciou a Belly Bambini. Na minha família não tinha comerciantes, nunca teve empreendedores e começou assim. E como que foi esse pontapé inicial para as pessoas que estavam te vendo, né? Que você vendeu o carro para comprar as coisas. E ele teve algum certo julgamento, preconceito? Ou foi lá, vai lá, Patrícia? Não, total. Total. Meu pai falou: menina, você tá ficando louca. Você vendeu uma casa para comprar uma loja. Onde você tá com a cabeça? Porque eu só cheguei com o caminhão de mudança na casa dele. Eu falei: pai, comprei uma loja. E aí, realmente, todo mundo ficou muito chocado, espantado, achando que não ia dar certo, mas na verdade nem eu sabia se ia dar certo ou não. E assim, eu não vejo como crítica, eu entendo assim, hoje em dia eu entendo a posição deles, era medo, né? Tudo que é desconhecido pra gente, a gente tem medo, não é? E eu realmente estava com medo, mas eu tinha uma possibilidade de fazer outras coisas ainda, enfim. Mas eu me arrisquei muito, eu falei, vai dar certo. E fomos, estamos aqui há 16 anos. E você falando do comércio também, Patrícia, eu tenho uma memória muito afetiva com a minha mãe, porque todo final de semana, né, que ela não trabalhava de sábado, quando ela não trabalha no caso, então a gente passava o dia inteiro na rua e eu lembro que era muitas pessoas ao mesmo tempo. Não que ainda hoje em dia não seja assim, né, o comércio, mas parecia que antigamente era aquele fervo, e todo mundo animado e comprava, e se cumprimentava, e sempre a gente falava assim, hoje a gente gastou mesmo ou passou o dia no comércio, só se a gente comesse um salgado em algum lugar, se não almoçasse em casa. E eu queria saber mais de você também sobre como que era o comércio antigamente, né, que você está aqui desde o começo também, se você percebe essa diferença hoje em dia. Sim, que legal ouvir outra parte, né?
Mas sim, eu vejo muita diferença. Há 16 anos atrás, o comércio realmente era um evento. O comércio era muito lotado, tinha vitrines incríveis, as lojas assim muito bem montadas, estruturadas. Realmente assim era visível a quantidade de pessoas indo até o comércio, sabe? Aquilo eu vejo assim que não era apenas compra, era um passeio, era realmente uma experiência para as pessoas. E hoje em dia pode-se dizer que isso mudou demais, né? As pessoas estavam indo cada vez menos ao comércio, né? E aí veio toda a pandemia e isso mudou completamente. As pessoas se acostumaram a receber tudo em casa, pedir tudo pelo WhatsApp, e aí veio aquela avalanche de informações, né? E todo mundo, você tem que vender online, você tem que isso, você tem que. E aí nós que estávamos acostumados a ficar atrás do balcão, não que eu sempre fiz curso de vendas, mas era completamente diferente. A gente se viu que de repente fazendo isso aqui, fazendo dancinha, fazendo. Não, brincadeira, eu nunca fiz dancinha, gente. Isso já era um pouco demais. E você já pensou? Mas eu já pensei, Já pensou? já pensei. Quando você vê os boletos ali e você não tem de onde tirar, você fala, se precisar dançar, eu danço. E se precisar dançar, a gente dança pra pagar um boleto. Mas enfim. E aí foi. E desde então, eu vejo que não parou de mudar. Não parou de mudar, né? Eu fiz um site, eu não tive paciência para trabalhar com um site. Eu me dei melhor no marketplace, foi lá que eu me encontrei. Né? Hoje em dia eu estou trabalhando, eu estou abrindo um escritório só para cuidar do marketplace. Porém, foi tudo construído muito devagar, muito aos poucos. Mas agora, assim, eu acho que as pessoas elas não podem ficar mais presas em uma coisa só. Sim. Porque eu falo que agora com o marketplace está dando certo, eu vejo lá fora, porque isso ainda não pegou no Brasil, mas eu vejo lá fora uma coisa vindo ao contrário. As pessoas agora voltando a querer ter experiências. Experiência. As pessoas não aguentam mais telas. Elas não têm capacidade, eu acho, acho que o cérebro não aguenta mais tanta informação. A gente não tem mais armazenamento. Verdade. Eu acho que já está todo mundo cansado. Eu acho que vem aí um novo modelo de negócio e que esse negócio é mais experiência. Sim, porque hoje em dia as pessoas acabam, assim, na nossa realidade, adaptando, né, para as redes sociais, igual nos bancos, nos outros lugares. Eu, particularmente, eu não gosto das coisas online. Eu prefiro presencial. E a gente percebe que essa experiência, ela acaba mudando tudo. Desde a forma que você vai de novo para aquele lugar, até aquela forma que você não vai mais entrar naquela loja ou naquele lugar em específico, né? Verdade. E você sabe, quando eu não vendia, eu não tinha sucesso, vinha muita gente, até provava, falava, mas eu vou comprar aqui no site. Aquilo realmente me doía, assim, era como se, uau, colocasse um punhal no meu coração, assim, sabe? Sim. E aí, agora que eu vendo lá, isso não me afeta mais, né? Eu entendo, assim, que as pessoas, claro, porque eu tô no híbrido, que as pessoas, elas, né, têm o poder de escolha delas, o que faz bem para ela, o que não. Mas eu também sou desse time, eu gosto de provar a roupa, eu gosto de pegar o produto, eu gosto de sentir. Mas outras pessoas, talvez, essa nova geração que nunca teve isso, talvez não tenha essa necessidade. Eu não sei, as gerações vão mudando demais, né? O comportamento tá mudando demais e muito rápido. Com certeza. Nossa, eu percebo isso com os meus primos, amigos, até na faculdade, né? O ano que você entrou e você vê os calouros entrando, já é uma turma totalmente diferente, com raciocínio totalmente diferente. O comportamento do ser humano, eu acho que, eu não sei, eu não posso dizer, mas desde quando eu acompanho, eu nunca vi uma aceleração tão rápida de mudanças, né? Sim. E trazendo também esse ponto, né? Hoje em dia, a gente vê muito sobre a questão. Eu cursei Relações Públicas, para quem não sabe, na área da comunicação. E o que mais aparecia era a questão também de quem não é visto, não é lembrado hoje em dia, né? E também você percebe isso nas experiências, nas redes sociais, nas pessoas que você acaba seguindo. E como que é para você, né? Quando deu aquele start, que hoje em dia você aparece bastante nas redes sociais, a gente está comentando sobre as mídias também, né? Do marketplace, que é online.
E quando que foi esse start que deu para você, eu preciso aparecer? Olha, eu senti necessidade quando eu precisava expor a identidade da Belly Bambini. Uhum. Então eu preciso, porque senão você fica muito refém. Tipo, ah, você não traz esse estilo, você não traz esse estilo, você não traz esse estilo. Daria, eu acho que é o sonho de todo empreendedor ter para todos os gostos, mas a gente não consegue, né? Então a gente tem que mirar um foco, né? E peneirando, peneirando. Então eu acho que aí foi a minha necessidade de mostrar quem era a Patrícia, qual é o meu estilo, o que que eu trago no infantil, o que que eu trago no adulto, por que que eu trago. E tinha que ser eu para falar, não tinha como Sim. colocar outra pessoa para falar. E aí eu senti necessidade de aparecer mais, de falar mais, de falar sobre a minha marca, porque assim foram e são, né, são muitos anos de curso, de tempo, muito dinheiro envolvido, não só em produtos, mas em melhoria de equipe, melhoria pessoal e até mesmo de educar Sim. as pessoas, os Uhum. consumidores, né, porque muitas vezes, né, as pessoas também não entendem que também você muda o consumo, você tem que educar a sua equipe para atender aquele novo consumidor. Então eu acho que de certa forma um pouco de tudo se agregou e eu senti necessidade de começar a falar. Quem era a Patrícia Bombini, o que é a minha marca, o que eu estou fazendo e também vontade de compartilhar. Uhum. De verdade, porque o que eu demorei muitos anos para conseguir, hoje em dia você tem tudo aí pronto, você não precisa mais demorar tanto tempo. Porque o que eu estou pesquisando agora, eu Aham. não vou revelar. Mas o que já está pronto, sim. E por que não revelar o que está pronto para as pessoas? Então eu acho que cada vez que você compartilha, você transborda. Porque o que está de experiência, você não vai compartilhar. Então você sempre vai estar na frente. Então por que não compartilhar o que já deu certo? Com toda certeza. E é interessante você falar, porque hoje em dia é só você dar um Google, né, um clique que você Tem encontra tudo! tudo. E, Tudo! e na época, quando você começou, não era dessa Ai, forma, não, né? era tudo tão difícil. E você percebe hoje essa diferença? Porque muitas vezes eu brinco, né, que as pessoas falam que ai, a vida é um mar de rosas, mas elas esquecem que até as rosas têm espinhos. E é muito interessante você vir aqui hoje e falar toda essa questão de todo o processo, né, que aconteceu. Porque hoje em dia é muito fácil você enxergar depois que você já construiu, né? Não é? Não, é muito isso que você fala. Eu acho que para tudo tem os dois lados, né? A gente está falando aqui de uma forma linda, porque ninguém vai querer ficar escutando uma pessoa se vitimizar. Mas sim, eu estou resumindo toda a história, mas foi muito difícil, né? No Uhum. começo mesmo, o primeiro ano, eu não tinha dinheiro para tomar um cafezinho à tarde. Nossa. Né, Uhum. para abastecer o carro era contado. Eu tinha, na minha cabeça sempre foi assim, eu tenho cabeça de TDAH, então era tudo muito matemático. Eu posso andar tantos quilômetros porque eu só tenho dinheiro para fazer tantos quilômetros de gasolina, era tudo muito calculado, tudo muito pensado. Então nada podia sair daquilo porque eu só tinha aquele X para sobreviver, pro básico, né? Uhum. E então assim foi, eu falar pra você assim: "Ai, foi muito difícil?", eu não sei, porque eu nunca me coloquei nesse lugar de vítima. Eu Aham. sempre me coloquei no lugar, tipo, eu tô tentando. Sim. E a vida aqui não é fácil pra ninguém, porque a gente tá no Brasil. Eu amo estar aqui, Uhum. mas vamos se dizer que não é um país fácil, as coisas não vêm fáceis, Com os certeza. impostos são muito caros, Uhum. ninguém olha por nós. É muito difícil de ter o básico. Vamos falar, aqui você, se você tem um carro bom para você andar, você tem alimentação boa para comer, sem pensar em valores. Você tem um plano de saúde. É o básico para É, se viver e a é. maioria não tem. Não tem, E isso é triste. com Isso é certeza. muito triste. Então, assim, como eu já vivi os dois lados e vivi também em outro país, e lá você tendo um carro zero, um carro popular, porque não tem diferença de classe social. Uhum. Então, aqui, quando você tem um poder que você não precisa se preocupar mais com essas coisas básicas, você quer fazer alguma coisa para melhorar em torno de você. Porque você sabe o que é estar do outro lado. Sim. E eu, sinceramente, é muito triste ver o quanto é difícil ainda para algumas pessoas ter o básico.
É verdade. Infelizmente É isso acontece. É triste. muito triste, sim. E tem a questão até dos direitos, né? E as pessoas não têm direito básico. É uma coisa que era para ser necessária, que era para é uma necessidade, né? A própria palavra já diz muito, básico. Mas aí tem um outro lado que é muito Aham. bonito, que eu vejo assim que você tem saúde, se você precisar de um atendimento, você tem um pronto atendimento e tal, Sim. que raramente em países super desenvolvidos tem gratuitamente, não tem. Uhum. Então isso também é um lado muito bonito. Então é o que você falou, até as rosas têm espinhos. Então eu acho que independente do lugar, todo lugar vai ter o seu lado bom, o seu lado ruim. E a vida do empreendedorismo também é assim. Eu escuto muita empreendedora falar, eu queria ser CLT, para não me preocupar, para tirar férias. Mas eu acredito que tudo tem um lado bom e um lado ruim. Né? Aí Exatamente. cabe a você querer que lado você quer estar. Uhum. É você, ninguém vai poder decidir isso por você. É igual você comentou, a moeda tem os dois lados, né? Sempre. Sempre tem, exatamente. Sempre, não é? Tem pessoas boas, pessoas ruins, Uhum. em todos os Em lugares. todos os Em lugares. Não é dentro da política, dentro de igrejas, na vida real, enfim, em todos os lugares tem pessoas boas, pessoas ruins. Sim. A gente tem que aprender a conviver com isso. Paty, você comentou também sobre a questão do TDAH, né? E como que é empreender, ser mãe, ser esposa, tanto, né, multitarefas com TDAH. Como que foi para você também quando você descobriu? Você descobriu desde pequena? E isso é muito complicado. E quando a gente fala que é muito complicado, eu acho que só um neurodivergente sabe, ou quem convive muito direto com o neurodivergente, realmente sabe o significado da gente falar que é muito complicado. Uhum. Várias vezes mesmo, eu já fui em lugares onde uma vez eu tive que fazer um boletim de ocorrência e a pessoa que me atendeu falou, vi uma mulher toda assim bem-sucedida, para com isso. Eu tive que buscar o meu lado com a minha psiquiatra. Então, assim, é muito triste, né? Porque como os autistas, tem autistas que não conseguem falar e tem autistas que conseguem falar 5, 6, 8 línguas. E mesmo assim a gente é colocado em caixinhas o tempo todo. Né? Não é porque eu tenho isso que eu não sei falar, que eu não sei fazer as coisas. Sei, mas eu só aprendo de uma forma diferente. Eu funciono de uma forma diferente. Então foi muito difícil, principalmente no começo, porque vem de mim ser muito impulsiva e não ter muitos filtros. E isso nunca foi porque eu quis. Isso vem desde pequena. Eu lembro muito da minha mãe falando, essa menina é muito esquisita. É nada. Essa menina é muito esquisita, Gente. eu não sei o que acontece. E além que eu era muito impulsiva, ao mesmo tempo eu era muito emotiva. Uhum. Sempre eu senti todas as minhas emoções à flor da pele. Sempre, sabe? Então, assim, ao mesmo tempo que eu era, quando eu estava nervosa, eu era muito nervosa, mas se eu gostava muito. Se eu estava brava, eu estava muito brava. Então, eu acho que o meu maior aprendizado nos últimos tempos, hoje em dia, em tratamento, porque eu descobri depois de adulta. Nossa. Porque eu comecei a fazer autoconhecimento. Uhum. Eu entrei no ramo de terapias. Hoje eu sou terapeuta Sério? integrativa. Se eu quiser, eu posso atender Legal. com várias terapias que eu me formei. Mas eu entrei nisso realmente para me entender. Para saber como eu funcionava, para saber por que eu era dessa forma. E no começo eu não aceitava o meu diagnóstico, né? Eu não aceitava a medicação, eu não aceitava meu tratamento. Mas depois que eu aceitei, a minha vida melhorou muito. Muito mesmo. Acredito também que tem essa questão, tanto melhorar para você e melhorar para as pessoas que estão ao seu redor, né? Muito, porque você imagina, eu era muito impulsiva. E a gente pode ser sincera, mas isso não dá o direito de mim de ser grosseira com as pessoas, de ser incoerente. Eu posso ser verdadeira, eu posso falar, mas eu não preciso ser grosseira. Então, hoje em dia, eu controlo mais a minha impulsividade. Sim. Porque as coisas, para mim, algumas coisas são tão simples, tão fáceis, que muitas vezes eu não entendo para que colocar tanto empecilho. Sim. Só que eu entendo que muitas vezes eu tenho que puxar o freio e não ser tão direta também.
E que interessante você trazer esse ponto, Patrícia, porque hoje em dia as pessoas banalizam muito, né? Todo mundo fala, ai, tudo é TDAH. Não é verdade? E isso é muito triste, tá? Quando eu tô assim quando a pessoa é diagnosticada, sim, mas quando a pessoa ela não faz esse tipo de tratamento, isso me machuca. Porque se fosse para mim escolher, eu escolheria com certeza não ter, né? Não precisar ir todo mês ao psiquiatra, fazer tratamentos com remédios controlados. E quando eu não faço uso, realmente você vê a diferença não só comigo, mas com as pessoas ao meu redor. Então, quando as pessoas falam isso, é muito triste e machuca quem tem, porque não é fácil. A gente fala do lado bom, mas tem várias coisas ruins. Aí algumas pessoas falam, ai, mas hoje em dia tudo é isso. Poxa, pois é, né? Vamos falar de evolução. Tantas coisas não evoluíram, não descobrimos tantas curas, tantos remédios para tantas coisas. Então, da mesma forma, estamos entendendo que há pessoas que são diferentes, que têm um problema que chama neurodivergente. E qual é o problema das pessoas aceitarem que existem pessoas diferentes? Não é? Qual é o Sim. problema? Você não precisa ser diferente, mas qual é o problema? E quando a gente realmente tem um diagnóstico que realmente a gente é diferente e é apontado qual parte do nosso cérebro que não está funcionando como deveria, é muito triste. Uhum, E porque você não gostaria de ser dessa forma. exatamente. É tão incrível, né? A gente quer ser tão diferente e quando a gente tem ali o laudo que a gente é diferente, a gente não quer ser diferente. É verdade. É muito esquisito isso. Sim, é verdade. E você também trouxe dessa questão, né, da sinceridade, de como lidar com o próximo, e você, né, trabalha com atendimento ao público. Como que foi isso? Foi muito complicado no começo e ainda é um pouco hoje, né? Mas assim, mas eu acredito que eu também, ao mesmo tempo que eu sou muito sincera, é como eu te falei, eu sinto todas as emoções. Então, quando eu gosto, realmente eu gosto muito. Então, eu acho que quando eu olho para alguém, eu olho realmente com carinho, eu olho com apreço. Quando eu olho para as pessoas, eu realmente as recebo bem, porque elas realmente estão sendo muito bem-vindas. Então, eu acho que isso também transparece. Sim, pelo menos eu percebo, né? Que Eu transparece espero que bastante. transpareça. Sim. Então, isso realmente transparece. Hoje em dia, eu não consigo ficar tanto ali na parte de vendas e às vezes eu até me sinto triste por isso, porque é a parte que eu mais gosto, que é de conviver, receber, mostrar, conversar, entender o que a pessoa quer. Então, eu acho que mesmo tendo essa parte da sinceridade, isso também transparece. E realmente, eu não meço esforços para sanar a dor do meu cliente, ter aquela peça, mostrar. É algo genuíno, realmente, sabe? Com certeza. Porque querendo ou não, ainda mais você, né, que trabalha com roupas, isso acaba trazendo a questão da autoestima, dos momentos que as pessoas vão estar, porque querendo ou não, né, até hoje, né, para escolher um look ou algo, você pensa em tudo, porque é aquele momento, né, depois que você vê as fotos, ou quando você lembrar daquela memória, a roupa vai eternizar aquilo também, né? Total. E muitas vezes a roupa fala por você. Muito antes de você chegar. E muito antes você precisa sentir como você sente, como você quer ser vista. Então, o que está dentro de você, você precisa expor para fora. Então, como eu me exponho para fora, como eu me visto, como eu me penteio, como eu me maqueio, isso vai mostrar como eu me sinto dentro. Então, a melhor forma de eu mostrar para as pessoas como eu me sinto dentro é me cuidando fora. E aí elas vão entender como eu estou me sentindo dentro. Pelo menos eu vejo dessa forma. Eu também vejo. Não é como se a gente fosse um artista de nós mesmos. Sim. Então, eu poderia estar aqui toda bagunçada, esgaranhada, mas como que eu estou cuidando do meu corpo, que é a minha obra de arte? É verdade. Às vezes você não tá se sentindo, pelo menos eu, né, tenho esses dias, não tô me sentindo bem, né, não tô me achando bonita, não quero nem sair de casa. Aí às vezes eu tô com uma roupa, aí eu troco a peça de cima, ou sei lá, eu coloco um vestido ou alguma coisa, enfim, né? Não é? Já faz diferença, um acessório faz diferença. Um acessório faz total diferença, porque eu acho que a gente foi criado a sentir muita culpa
da gente ser quem a gente sente culpa de estar bem arrumada, a gente sente culpa de estar mal arrumada, a gente sente culpa de estar acima do peso, fora do peso. Gente, para de sentir tanta culpa. E que tal que cada vez que a gente sentir culpa, a gente se cuidar um pouco, se amar um pouco mais. Ai, toda vez que eu me sentir culpa, eu vou fazer uma hidratação no meu cabelo. Toda vez que eu me sentir culpada, eu vou fazer uma hidratação na minha pele. Você vai ver como a sua vida muda. Porque a gente... Acho que o bem mais precioso que a gente tem aqui é o nosso corpo. Porque ele é o nosso transporte. Sem ele, eu não conseguiria trabalhar, eu não conseguiria estar aqui, eu não conseguiria gerar renda, eu não conseguiria construir. Então, o meu corpo é a minha máquina, é o meu transporte, é a minha nave. Vocês têm que cuidar, gente, bora cuidar. Bora cuidar, Não é? verdade. E são, às vezes, é algo tão simples, né, que a gente enxerga que nós não agradecemos pelas coisas simples, como o olhar, o abraçar um sorriso, né? Você está viva já é uma dádiva. Nossa, você sabe que você falou isso, é muito real. Uma vez eu tive um caso de alergia muito grave. E aí foi fechar a minha glote. E por pouco eu não parto dessa para outra. Para melhor ou para pior, não sei. Vamos ver o que nos aguarda. Mas aí eu estava no caminho do PAN e eu queria respirar e eu não conseguia. Foi desesperador. E aí eu falo assim, depois daquele dia, eu comecei a dar importância para muitas coisas, mas inclusive respirar. Para respirar. Coisa que eu não dava importância, eu nem parava para pensar que eu respirava. Sim, é muito difícil. A gente às vezes só acaba dando valor, né, depois que acontece alguma coisa. Não é? Sim. Então, gente, é isso aqui, é o que você tem, é o seu corpo. Primeiro eu falo que é a nossa mente, porque sem a nossa mente, tá, não que nada seja importante, mas alguma coisa você ainda consegue, né? Alguma coisa para te ajudar, a mente não, então se cuide. Cuide de você de todas as formas, é a melhor coisa que você pode fazer. Nossa, eu vou estar sendo egoísta. Pode ter certeza que se você está cuidando de você, as pessoas ao seu redor também vão ficar melhores. Nossa, Paty, você disse tudo. Porque ainda mais acredito, né? Às vezes, sendo mulher, sendo mãe, às vezes pensa muito nessa questão dos outros. Ou até, tipo, você sendo uma amiga, né, uma prima, coloca as pessoas em primeiro lugar. Mas, e quando as pessoas ficam acostumadas, né, com você cuidando de tudo, e quando você acontecer alguma coisa, adoecer, quem que vai cuidar dessas pessoas se você não cuidar de si mesma, né? Da sua própria saúde? Se você não estiver bem, as pessoas ao seu redor também não vão estar bem ao mesmo tempo. Vão estar péssimas, né? Eu acho que, igual, quando eu comecei a fazer autoconhecimento mesmo, isso é tão importante, porque quando a gente reconhece as nossas virtudes, mas também os nossos defeitos, você passa a ter orgulho até dos seus defeitos. Porque você fala, nossa, realmente eu tenho esses defeitos, real, mas eu tô tentando melhorar. Mas pelo menos eu já tenho a autorresponsabilidade de saber o que eu não sou boa. Sim. E o que eu não posso fazer, mas tô tentando, vou melhorar, mas eu já tenho essa consciência. A gente tem mania muito de terceirizar as coisas, né? Algo dá errado, então eu vou culpar você, vou culpar ali, vou culpar... Algo deu errado, poxa, nossa, realmente eu não vi isso, não tive esse olhar, deu errado. Poxa, mas a próxima eu vou melhorar, eu vou me atentar a esses quesitos. Olha a autorresponsabilidade. É outra coisa. Além de causar muito mais admiração das pessoas que estão ao seu redor, você vai se melhorar muito como ser humano. Você não vai estar mais colocando a culpa em outro. E a partir do momento que você se autorresponsabiliza, você cresce demais como ser humano. Sim. Então isso é tão incrível. Muito, muito mesmo. E a Patrícia também é mãe, não é mesmo? E como que é a Patrícia mãe? A Ju, né, já está na faculdade, morando fora. Eu também tive minha época morando fora e eu acredito que foi a época que eu tive um laço mais afetivo, assim, que fortaleceu com a minha mãe. Eu falo que minha mãe é minha melhor amiga, eu conto todas as coisas pra ela e qualquer coisa que dava errado, eu falo assim, mãe, já ligo pra ela. E como que é que vocês tiveram toda essa bagagem, né, de você sair do Japão, vir com ela, começar as coisas do zero, agora ela morando fora. Como que é a Patrícia mãe?
Olha, eu posso dizer que a Júlia foi o maior presente que a vida me deu. Porque depois da Júlia, eu aprendi o que que era o amor verdadeiro. E eu entendi que eu tinha que cuidar mais de mim, porque eu tinha uma outra vida para cuidar. Então, assim, foi incrível. Não é fácil, a maternidade não é fácil. Quando vem as mães assim cansadas e vêm falar comigo, eu super entendo elas, mas também pode ser maravilhosa, como tem Uhum. mães que tira de letra. Para mim, o começo não foi fácil, mas foi um desafio tão incrível, tão bonito, e costuma ser até hoje. Hoje ela completou 22 anos, ela Uhum. está no último ano de medicina veterinária, Legal. e ver que cada vez ela se torna uma mulher tão incrível. E hoje em dia ela muito mais me ensina do que eu ensino ela, é uma coisa assim muito maravilhosa. É como eu falei, não é fácil ser responsável por outra vida. E realmente é desafiador, porque muitas vezes a gente quer ensinar o caminho, mas a gente não consegue ensinar tudo. Aí você tem que ver a pessoa que você mais ama muitas vezes dando errado em algo, mas entender que aquilo faz parte. Eu acho que é abrir mão desse controle de querer moldar uma pessoa à sua forma e entender que você pode mostrar o caminho, mas a decisão é dela, que ela é um ser humano e que ela mesma pode se moldar. Eu acho que dar essa liberdade para outro ser humano é o maior amor que você pode dar para ele, confiar, né, no que você já ensinou para ele. Sim. E é muito incrível, eu acho que agora eu tô no soltar, sabe, Aham. deixar ser livre, e isso também é um desafio. Com certeza, né, E ainda. amor é Uhum. liberdade, né. Sim. Eu falo em tudo, eu falo desde o meu esposo, do Vinícius, até minhas colaboradoras, até com a minha filha. Eu falo que amor é liberdade. Ninguém precisa estar com ninguém obrigado, Sim. né. Eu acho que a gente tem que conversar, se resolver. Se você não está feliz trabalhando comigo, ok, vamos sentar e vamos resolver. Se você não está feliz com a minha presença, vamos sentar, vamos resolver. A gente não tem que agradar todo mundo, a gente não é obrigada a agradar ninguém. Com A gente só é certeza. obrigada a agradar a gente mesmo. Sim. E se a pessoa não está feliz com a nossa presença, ok, vamos se resolver e vamos partir para outra. E assim até com os filhos, Sim. né. Eu acho que soltar, entender que agora ela está virando uma mulher, que ela tem escolhas e você aceitar isso é desafiador também, mas ao mesmo tempo é lindo. Ai, mas o tempo é lindo. E que linda essa frase, Fátima. Amor é liberdade. Porque realmente, eu não quero que uma pessoa esteja comigo por obrigação. É péssimo isso, não Não, é? sim, você não vai se sentir amado. Não, e com chantagens e com Aham, coisas, alguma coisa para segurar a outra pessoa, gente, isso é péssimo. Isso é sim, péssimo, você tem que se ver livre. Eu acho que ninguém merece estar preso. Você está aqui, você veio para ser livre. Você veio para ser autorresponsável, fazer as suas próprias escolhas e ser livre. sim, com certeza. Você também trouxe a questão das suas colaboradoras e como é liderar mulheres, porque você só contrata mulheres, não é? Não, eu já tive a Não, já experiência de ter teve. um Aham, homem e sim, realmente não teria problema nenhum em contratar um homem. sim. É que eu acho que trabalhar, assim, ao mesmo tempo com crianças, coisas pequenas, talvez o homem não se identifique, Uhum, mas não que eu só queira contratar mulheres, é que realmente aham, não apareceu, entendi. né. E hoje em dia é fácil, encontrar outras vendedoras, outras colaboradoras? Como que é? Se eu for comparar quando eu comecei, não. Uhum. Hoje em dia é muito mais difícil, porque hoje em dia as pessoas elas pensam muito antes apenas assim, não só como um emprego, mas o emocional vai muito, né. Eu vejo assim que eu não sei, sabe, é a minha percepção, que antes as pessoas elas não iam muito com o emocional. Hoje em Sim. dia o emocional está muito ligado, hoje em dia as pessoas são muito dependentes emocionais. Hoje em dia o emocional das pessoas estão muito fragilizados. Então você tem que ter muita liderança para falar: "Ó,
vamos ser profissionais, aqui é assim, você me respeita, eu te respeito. E hoje em dia também as pessoas elas querem se sentir bem no lugar. Elas Sim. querem se sentir que realmente aquilo faz parte do que ela gosta, do que ela acredita. Uhum. Então eu acho que por isso nunca foi tão difícil a contratação, nunca foi tão difícil manter, mas eu acho que é para os 2 lados, sabe. Sim. Hoje ninguém quer ser mais CLT, né, todo mundo quer empreender. Uhum. E tá tudo bem, que lindo que é, vamos ter mais empreendedores, né. Mas, também ser CLT, até que ponto você tem que respeitar a hierarquia? Até que ponto você tem que respeitar uma liderança? Mas vamos se dizer, uma pessoa que vem de uma cultura de dentro de casa, que ela nunca precisou respeitar um professor, que ela nunca fez um esporte para ter superiores a que eu falo que esporte salva vidas, né, Aham, com para certeza. se respeitar, que ela nunca precisou respeitar pai e mãe, como que ela vai respeitar um líder? Como que ela vai entender que aquela liderança é uma regra ali dentro? Então, hoje em dia está bem complicado isso. Como que você trabalha isso com as suas colaboradoras? Geralmente vocês fazem alguma capacitação ou vai muito do feeling também com elas, né, na hora da contratação? A hora da contratação é tudo maravilhoso, não dá para saber, Sim. não dá para Na hora saber. coloca que faz isso, sou nível avançado em tal habilidade, tal Isso, característica, né? até o primeiro mês de trabalho, né. Aham. E eu falo que é muito, muito importante também, porque muitas vezes até para ver se elas se acostumam Sim, com no certeza. ritmo de trabalho, como ela temos, assim, reuniões praticamente diárias com treinamento. Que legal. E esse treinamento é passado, então é tudo muito certo o que cada uma vai fazer. Não no começo, porque o começo elas precisam sentir, até mesmo se adaptarem ao ambiente de trabalho, mas depois cada um recebe sua função e há um treinamento ali diário. Mas eu sempre deixo muito claro que existe 3 meses de experiência. Elas não são obrigadas a trabalhar ali comigo, como eu também não sou obrigada a ficar com elas. Sim. Então a gente precisa ter esse feeling, a gente precisa ter esse match entre a gente, porque elas precisam confiar em mim, eu preciso confiar nelas. Então, se você quer crescer, se você quiser aprender e se você quiser ganhar dinheiro, você está dentro do meu time. Agora, se você quiser arrumar confusão, se você não quer crescer, você quer enrolar, desculpa, esse time realmente não é para você. Perfeito. E também, até uma curiosidade minha agora, que você está trazendo essa questão, né, que a gente comentou do comércio antes, comércio depois, da questão da contratação, de achar vendedora antes, depois. E como que é também essa questão das outras lojas? Envolve um time, um ajuda a outra, ou Não, não? isso é totalmente utopia. Nem mesmo as pessoas, assim, eu não posso falar por mim, tá? Uhum. Que logo quando eu comecei, eu tive pessoas grandiosas que me ajudaram. Tinha a Raquel da Mamãe Bebê, que ela foi incrível comigo, ela me ajudou demais. Quando ela não quis mais ter a loja dela, ela passou grandes marcas para mim, né. Quando eu comprei a loja do comprador que eu estava comprando, ele me passou tudo que ele poderia passar, mas eram outros tempos, né. Hoje em dia eu vejo, assim, pessoas que até que não são do seu ramo, realmente não são do seu ramo, ou seja, não são seus concorrentes, e mesmo assim elas, não rola essa amizade, não rola, não rola essa ajuda, mas pode não rolar da parte delas, eu Aham. não entendo assim. Vamos supor, se eu tentasse atender mesmo Dracena sendo uma cidade de 50.000 habitantes, se eu tentasse atender sozinha, eu não daria conta. Sim, E se é imagina se verdade. fosse só eu, como que o meu cliente poderia comparar se o meu produto é melhor, se o meu atendimento é melhor, se como que ele poderia até, mesmo eu não sendo o melhor, mas como ele poderia me trazer outros feedbacks? Como que eu poderia crescer Uhum. se não houvesse concorrência? Então é necessário, precisa ter, para ter um comércio saudável. Com É isso certeza. que as pessoas não entendem, elas querem liderar sozinhas. Mas, gente, ninguém é nada sozinho. E se você Sim. não gosta de outro ser humano,
Não tem como você viver nesse planeta, porque tudo que você faz é para outro ser humano. Tudo, você sempre vai estar servindo alguém, outras pessoas. O seu produto, ele só serve para sanar a dor de outras pessoas. E a concorrência faz você crescer. E aí, quando eu dei um upgrade muito grande, foi quando abri uma loja bem ao meu lado e a concorrência foi muito acirrada, mas muito acirrada mesmo. E na época eu não entendia, eu vi como sofrimento. Hoje em dia, eu agradeço do fundo do meu coração, porque foi quando deu um upgrade tanto na minha mente, quanto nas minhas questões de finanças, como pensar como empreendedora. Então, gente, a concorrência te faz crescer, o mercado te faz crescer. Então, sem concorrência, você não tem como crescer. Eu só cresci quando eu tive concorrência muito forte ao meu lado. Sim. E como que é também, trazendo um pouco, né, das suas postagens, e que bom você ter partilhado isso com a gente também, porque a gente percebe toda essa questão do processo, né? Antes de ir para a próxima pergunta, porque querendo ou não, às vezes você vai numa loja, olha, gostei dessa blusa, aí você vai na outra, você fala assim, nossa, mas vai ficar bom com short, com a saia da outra loja, né? Então, querendo ou não, é igual você comentou, todo mundo acaba se ajudando. Todo mundo se ajuda, é o que você falou. Sim. Compra uma blusa comigo, compra uma calça com a outra, ou compra uma roupinha comigo, compra um sapatinho com a outra, e assim a gente se agrega, a gente cresce junto. E Dracena, se a gente bem pensasse, a gente iria nos unir mais, porque a gente ia ser um comércio muito forte e a gente chamaria muito mais pessoas para vir comprar no nosso comércio. Com certeza. E hoje em dia eu tenho mais essa visão. Eu não tinha antes, mas hoje em dia eu tenho da gente fazer um comércio forte, Sim. da gente trazer mais pessoas. Para isso a gente tem que se unir mais, entendeu? Se respeitando, claro, mas se unir mais para isso. Eu tenho até uma amiga que fala, né, que o sol nasce para todos. Então essa questão de se ajudar. E trazendo esse ponto também, hoje em dia eu percebo essa questão, principalmente, né, depois você me confirma isso, que você traz muito sobre a questão do empoderamento feminino nas suas falas, nas redes sociais, dessa, muitas vezes, divergência entre outras mulheres. Eu também percebo isso. Teve uma época que eu comecei a ser mais ativa nas minhas redes sociais e as pessoas que mais me apoiavam eram os meus amigos homens ou às vezes desconhecidos. E as pessoas que estão ao nosso redor, às vezes a nossa vizinha, assim, não acaba ajudando. E às vezes acaba tendo muita essa rivalidade ao mesmo tempo, né? Rivalidade feminina, né? Existe muita. Eu acho que não vou entrar, né, nesse assunto, mas vem de muito, 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 muito tempo isso. Isso foi inserido em nós mulheres, né? Que uma mulher ela tem que ser rival da outra. Né, uma mulher, ela não pode estar mais bonita, estar mais feliz, estar mais bem-sucedida que a outra. E sempre assim, uma mulher, ela nunca sabe elogiar a outra. Quando você vê uma mulher bonita, é raro ter uma outra mulher que fala, nossa, você está realmente bonita. E o nosso mundo que a gente vive, não tem como negar que ele é patriarcal. A vida, ela é mais fácil para os homens, né? Eu vejo assim pelo meu marido, nossa, nunca pensei que a vida de mulher fosse dessa forma ou fosse dessa outra. Muitas questões, até hoje, quando eu preciso resolver, eu ainda assim, mesmo ele tem a empresa dele que ele cuida, eu não preciso nunca me meter na empresa dele. Mas muitas vezes eu preciso chamar ele da empresa dele para falar de repente com alguém porque a pessoa não está me respeitando. Isso ainda acontece. Na questão mesmo que eu estava te falando, eu estava colocando móveis. E aí teve um probleminha lá nos móveis, a pessoa que estava colocando começou a querer erguer, eu chamei ele e a pessoa falou até com tom baixo. Isso ainda acontece. Mesmo você não sendo mal educada, pelo fato de você ser mulher, muitas vezes você não é respeitada. Pelo fato de você ser mulher, você não é ouvida. Pelo fato de você ser mulher, você ainda é julgada. As pessoas te colocam em outro patamar que você não é, sabe? Elas não te escutam.
Se você dá um sorriso a mais, ainda hoje, nos dias de hoje, 2026, se você dá um sorriso a mais, você está sendo educada, as pessoas ainda assim levam de uma outra forma. Sim. Então, não é fácil ser mulher. E aí, quando a gente pensa que muitas vezes a gente vai ter o apoio de outras mulheres, a gente se engana, porque a gente não tem. É como se houvesse uma rivalidade onde não existe. E se você for parar para pensar na TV, em várias coisas, a gente ainda é ensinada a ser assim. Com toda É uma certeza. loucura, não é? Sim, são falas que são carregadas por toda essa questão de rivalidade. Até a questão de amigas, às vezes quer inserir, né, a questão, tipo, tem gente que você só consegue conversar, a pessoa só conversa com você se for pra falar mal de alguém, uma questão de fofoca, ou às vezes fala assim, olha, ó, você viu que sua prima passou em tal faculdade, você viu que sua prima faz isso, ou sua amiga fez aquilo. Então, é inserido de uma forma, às vezes, inconsciente das pessoas, né? Inconsciente. E isso que você tocou é muito sério. Às vezes a pessoa tá falando, olha como que ela passou, não sei o quê. E às vezes você tá com uma trava, com uma ferida que dói em você, mas ela não tá falando para te menosprezar. Sim. Então o ser humano é tão complexo, eu acho que a gente ainda tem muito o que evoluir, muito entender, a gente é muita emoção. E é raro a gente conseguir pensar com a racionalidade. Nisso eu admiro os homens em tudo, né? Tanto que eu sou casada com um e eu amo ele, eu amo que ele é homem. Eu admiro os homens em tudo. Não é porque eu defendo a bandeira do feminino, quer dizer que eu não gosto de homem. Mas, assim, eu admiro incrível como eles são racionais e muitas vezes não deixar a emoção tomar conta. E eu acho que a gente tem que tomar tanto cuidado com isso, porque às vezes a gente está amargurado e a gente enxerga a vida amargurada e quer deixar todo mundo amargurado ao nosso redor. E não é assim. A gente tem que entender que as emoções foram feitas para serem sentidas. Mas cada lugar tem uma emoção, né? Você não precisa ficar carregando aquela emoção para todos os lugares que você vai. Você está numa festa, não é para você ficar amargurado, você ficar feliz. Se você está no trabalho, é para você estar com mais seriedade, concentração. Então, para cada lugar a gente tem que entender que a gente tem que se comportar de uma forma para que a gente, se a gente quer ser bem-sucedida na vida, independente da área que você queira atuar, né? Atuar. Sim, com toda certeza, porque parece que ao mesmo tempo, todo momento, na verdade, a gente parece estar sendo validada. Então você fica assim, todo mundo apontando os dedos, aí já fica aquela consciência também, e você também se exige muito, né? Pelo menos eu sou Muito! desse jeito. E na verdade as pessoas não estão nem aí pra gente. É verdade, Patrícia. É verdade, tá nem aí, né? E a gente que fica assim, matutando. Na verdade as pessoas não estão nem aí pra gente. E realmente muitas vezes críticas vão aparecer o tempo todo. O tempo todo. Até uma pessoa vem, ai, tal fulana falou isso de você e tal. E antigamente eu me irritava muito com isso. E eu fiquei tão feliz que foi a primeira vez na minha vida que eu não liguei. E eu não liguei para não mostrar que eu não estava ligando. Aham. Eu realmente não liguei. Eu acho que eu tinha tanta coisa para me resolver, para mim fazer, que eu realmente não liguei. E eu entendi que eu nunca vou conseguir agradar todo mundo, e eu nem quero agradar todo mundo. Eu quero agradar as pessoas que se conectam comigo, as pessoas que são minha tribo, que querem fazer parte, que de alguma forma eu posso ajudar, mas as que não se conectam, não. Sabe, de verdade. Sim. E essa nossa conversa, eu até lembrei, né, de algo que a gente estava conversando antes, até compartilhar com o pessoal, que foi da questão que muitas vezes a gente complica a vida, que foi o que você comentou, né, sobre a questão de fazer uma tempestade num copo Nossa, d'água. sim! Porque você falou de uma forma que você não queria falar, mas o ser humano do outro lado estava sangrando, mas você não sabia que ele estava sangrando, e era só ele ter falado, olha, cuidado que hoje eu tô sangrando. E é muito difícil, a vida é tão simples, né? Eu até entrevistei a Natália de Molon Santin semana passada e a gente concordou muito com isso, a vida é tão simples, a gente complica tudo. A gente não quer se comunicar e espera que o outro tenha uma bola de cristal para entender o que você está sentindo, mas se você não falar, o outro não sabe o que você está sentindo, né? A gente ainda não tem essa capacidade de entender tudo com o olhar. Então, se comunicar, falar, se expressar,
Eu acho que se a gente aprendesse a se comunicar melhor, eu acho que tantos problemas, tanta confusão deixaria de acontecer, Ai, com toda certeza. Eu adoro estudar comunicação não e é? parece que um ruído, uma coisinha mal interpretada, porque às vezes o óbvio para mim não é óbvio para você. É. E essa questão, a comunicação para mim é a chave do relacionamento, independente de qualquer relacionamento, seja para atender um cliente, conversar com uma pessoa, um simples bom dia, às vezes uma troca é Não é? necessário e faz a diferença, Total, né? igual a nossa conversa que nós estamos aqui tendo. Se é uma Uhum. pessoa que ela tá mentalmente saudável, ela vai entender tudo que a gente está conversando e vai levar algumas coisas, vai filtrar, pegar algumas coisas boas, outras ela vai jogar. Se é uma pessoa que ela está totalmente envenenada mentalmente, está doente mentalmente, ela vai levar tudo para o pior lado. Então, há muitas maneiras de ver o mundo e cada um enxerga o mundo como ele quer. Qual é a lente que eu vou usar para enxergar o meu mundo? Qual é a lente que eu quero usar? A de vítima? A de agressora? Não. A que eu vou tentar resolver, a que eu vou tentar fazer as coisas. Então, qual é a lente que eu quero enxergar o mundo? Eu acredito que cada pessoa vive numa frequência. E aí, a frequência que eu quero viver sou eu que escolho. Com toda certeza. Falou tudo, Patrícia, com certeza. Você também comentou, né, sobre a questão que o esporte salva. E eu Ai, acredito muito nisso, eu porque também. às vezes eu não tô bem, eu gosto muito de nadar. Ai, que delícia. Então, hoje eu tô mal, eu falo assim, eu vou nadar e parece que já resolve tudo. E você, mãe, faz todos faz os afazeres de casa, dona de loja, também tem as redes sociais ativas, esposa. Como que é para você os seus hobbies também, para a gente conhecer mais a Patrícia Bambini? Sim. Eu já fiz muito esporte, né, eu já fiz jiu-jitsu, foi lá até que eu conheci o Legal! Vinícius, meu esposo. A gente participava de campeonatos e um desses campeonatos eu conheci ele. Eu sempre gostei muito de artes marciais, porque eu acho que ela te dá uma educação, um respeito, que é muito incrível. Até hoje eu tenho o meu kimono lá, outro dia o sensei falou: "Paty, vamos vender", eu não consigo desapegar, porque eu olho para ele e me lembra muito essa questão de respeito, de saber, porque as pessoas acham que é muita violência e não é. É tudo muito técnica, você tem que ter muita paciência para aplicar os golpes, então assim, você usa muito seu mental, né. E depois eu já fiz várias coisas, já fiz MMA, já fiz boxe, mas eu me encontrei mesmo, eu gosto muito de fazer musculação, Legal. né. Já Uhum. competi uma época da minha vida, amadoramente, e hoje em dia eu vou mais por causa da saúde, não dá para Uhum. parar. Eu gosto muito de correr também, mas assim, amadoramente também, quando tenho vontade. Gostaria de fazer mais esportes, porque é como você falou, às vezes a gente não tá bem, a gente vai lá, oxigena o cérebro, parece Sim. que tudo flui melhor, Uhum. o corpo fica melhor, você tem pensamentos que você não tinha tido antes, você acalma, o seu cortisol Uhum. baixa, você vira uma pessoa melhor, né. Uhum. Então, gente, esporte é tudo. E fora que o corpo fica sensacional, tudo funciona. Tudo funciona, é verdade. O pessoal fala muito aquela frase, né? Onde eu vou pro meu corpo descansar. Não, onde meu corpo cansa e a mente descansa. E é É, total, é. muito verdade isso, não É é? verdade, o nosso corpo, Uhum, não foi feito para ser sedentário, né. Você vê desde a uhum, época das cavernas, a gente tinha que caçar para comer, correr. Gente, o nosso corpo é aquilo, ele não foi feito para ficar parado. A sim, gente tem que manter ele ativo, senão eu acredito que começa a enferrujar tudo. Não sou especialista nisso, não posso falar, mas posso falar por mim. por Quando eu fico mim. parada, eu sinto que o joelho começa a doer, eu começo a ficar nervosa, enfim. Eu não sou especialista, mas eu confirmo também que você disse, Tati. Tati, que papo mais gostoso. Por mim, eu ficava aqui, ó, horas e Ah, eu horas. também. E eu queria finalizar aqui com um clique rápido. Eu vou Bora lá. fazer algumas perguntas para você e você me responde, Tá. tá? Então, o que você prefere? Planejar ou improvisar? Planejar. Hoje em dia, planejar. Aham. Já teve a época do improviso, então. Muito! Total! Vender ou escutar? Vender. Vender. Japão ou Brasil? Brasil, Loja física ou marketplace?
Olha, dá pra ser empate? Tá, vamos liberar isso daqui. Aqui é 2 cliques, então. 2 cliques. Força ou sensibilidade? Ai, hoje sensibilidade. Um look que merece um clique. Ai, aquele que te faz feliz e que você se sente linda, maravilhosamente diva. Perfeito. O que você diria para a Patrícia de 16 anos atrás? Calma. Calma, você consegue. E eu tô muito orgulhosa de você. E para a mulher que está te ouvindo nesse momento? Mulher, vai de verdade. Eu não tô falando isso pra me promover. Vai, de verdade. A gente não falou sobre dores, mas pode ter certeza. Eu sei o que é sentir dor, eu sei que é sentir muitas coisas que você pode estar aí se sentindo. Primeira dica, se ame. A partir do momento que você aprender a se amar, as pessoas vão te amar também. E você vai prosperar também. Então, se ame. Vai com tudo nessa, que é a melhor dica que eu posso te dar. Paty, muito obrigada. Obrigada pelo seu tempo. Eu fiquei muito feliz com a sua presença. Ai, esses dias, semana passada, né? Eu fui lá na Belly Bambini e a Paty, a gente conversou e parecia que foi uma terapia, gente. Foi tão bom, é tão bom de escutar. E que bom que deu certo hoje obrigada. também. Todo sucesso para você. E finalizamos agora, né, com mais um episódio aqui. E eu queria agradecer também. Muito obrigada. Eu aceito e recebo. De verdade, foi muito bom estar aqui com você também. Com vocês todos. Eu amo sempre estar aqui. É maravilhoso para mim. Eu aprendo muito e é muito bom também. Muito obrigada por essa oportunidade. Chegamos ao fim do De Frente com a Clique. E aí, vocês gostaram? Bom, curte, comenta, compartilha e siga também o nosso YouTube. Nos vemos na próxima. Tchau!